Continuando, então eu apresentei aqui o conceito de herança, que uma classe pode herdar os dados de outra, pode herdar um método também, e dentro dela vai ter os itens específicos. Por exemplo, só leão tem juba, a águia não tem a juba, tubarão também não tem juba. Então isso vai somente na classe leão. Correr, uma águia corre? Ah, talvez, um pouquinho. Mas voar, leão voa? Não, só a águia voa. Tubarão corre? Não, tubarão só nada. Leão nada? Não. Então isso vai só no tubarão. Isso é específico desses itens. Relacionamentos. É outro conceito. Relacionamentos pode ser de composição ou de agregação. Eles são uma ligação de determinada classe com outra. E pode ser por fraco ou pode ser forte. Forte é composição, aqui é forte, aqui é fraco. Por que forte e fraco? Tudo que é composição é um item que não pode existir sem o outro. Por exemplo, animal, pode existir um animal sem cabeça? Não, não pode. Então vai ser uma composição. Agora, pode existir um animal sem pena? Sim, o leão não tem pena. Do exemplo lá citado, ele não tem pena. Então é um relacionamento fraco, ou seja, o animal pode ser criado sem ter pena. Agora, o animal não pode ser criado sem ter cabeça. Esse é uma composição. A diferença aqui para vocês modelarem no diagrama de classes é esse aqui. Aqui, veja que o item aqui está totalmente preenchido, fechado, de composição. E o de agregação, ele fica sempre em branco aqui. Lá nas tecnologias, nas ferramentas de modelagem, elas já proporcionam esses estilos para vocês. Basta modelar e selecionar aquele que for adequado com o contexto. É por isso que eu falei que tem que ter um certo nível de abstração, porque tem que ter entendimento do negócio. Geralmente, quando você vai desenvolver um software para uma área específica que você não conhece daquele negócio, você vai precisar de uma pessoa que participe disso, que tenha experiência lá no processo. Por isso que existe o levantamento de requisitos, que por exemplo, os requisitos funcionais vão ser todos levantados junto ao cliente. Claro, tem os requisitos não funcionais, que por exemplo, o seu software tem que ter uma determinada velocidade, ele tem que realmente salvar as informações no banco, não pode dar erro. Tem que ser persistente, tem que ser consistente, tem que ter durabilidade, escalabilidade, ou seja, quando a aplicação é escalável, independente da quantidade de usuário que tente acessar a aplicação, ela não vai cair, não vai travar por falta de memória. Ela vai saber tratar isso. Polimorfismo é um outro conceito que significa muitas formas. Acho que é do união de duas palavras latinas, poly, de vários, e morfismo, de formas, que significa muitas formas. A variável de referência só pode ser do tipo, e uma vez declarado, esse tipo nunca pode ser modificado, embora o objeto que se referencie possa se alterar. Por exemplo, lá naquelas heranças que eu mostrei para vocês, lá a partir da herança é possível realizar o polimorfismo. Por exemplo, você tem a classe principal que é animal. Esse animal pode ser uma águia ou pode ser um leão. E qual seria um exemplo de aplicação desse conceito na prática, por exemplo, quando vocês forem trabalhar num projeto? Vamos supor que você tem uma classe produto. Aqui, produto. Produto. Aqui a classe produto. Aqui os atributos. Aqui embaixo vai ter os métodos. E você vai ter uma herança aqui. Vamos supor que esse aqui é o símbolo da... Se eu conseguir fazer aqui, classe produto. Vou tirar minha imagem aqui para continuar esse desenho. Ok. E aqui eu vou ter uma herança. Aqui.
Que é algo assim, mais ou menos. Deixa eu apagar isso aqui e desenhar melhor. Ok. E essa herança. Aqui, por exemplo, eu posso ter um curso online, que é um produto. Curso online. E posso também ter o produto e-book. Aqui serão classes que herdam de produtos, porque elas têm características similares em produto. Por exemplo, um atributo aqui similar para todos é uma descrição. Agora, um curso online, ele pode ter um atributo específico lá, o tempo de acesso. Vamos voltar aqui. É por meio da data de compra. Você modelaria o tempo de acesso dele. Ou pode ser indeterminado, depende do negócio, como eu falei. Por isso que faz a modelagem. E o e-book teria alguma característica específica? Sim, ele pode ter. Ele tem um arquivo PDF, por exemplo. O curso tem vídeos aulas. Aqui eu citei apenas por exemplo, mas claro, se você faz um sistema para vender cursos, a data de compra muito provavelmente vai estar lá dentro da classe matrícula, que daí será outra classe. E qual é a diferença disso aqui? Porque quando você vende um produto lá na sua loja, por exemplo, você não tem certeza do que vai ser o seu produto. Se ele vai ser um e-book ou se ele vai ser um curso online. Então, quando você for efetuar a venda ou a matrícula, você vai chamar direto um produto. Você pode instanciar um produto e esse produto pode trazer a instância de curso online ou pode trazer a instância de e-book. É claro, se eles foram modelados dessa forma aqui. Então esse é o polimorfismo, o conceito de polimorfismo. Aqui eu já citei o exemplo, então nem vou desenhar aqui para vocês. Outros conceitos da orientação a objetos é a sobrecarga e sobrescrita. Sobrescrita é quando você tem uma classe que herda o método de uma superclasse. Poderá subscrevê-lo, ou seja, realizar a implementação para um comportamento diferente na sobreclasse. Por exemplo, aqui eu tenho a classe pessoa e aqui eu tenho o método teste. Aqui ele diz, eu sou a superclasse. Quando ele for herdado, ele pode ser sobrescrito, ou seja, se você chamar um método teste via funcionário, ele vai imprimir eu sou a subclasse. Agora, e veja que ele está herdando. Aqui o extends quer dizer que ele herdou de pessoa, ou seja, esse funcionário aqui também tem esses dados aqui, atributo, esse atributo aqui, que é idade, o atributo nome. Como ele está herdando de pessoa, ele vai receber todas essas características aqui. Então não precisa declarar isso novamente em funcionário. E a palavra-chave no Java para fazer isso é extends, que faz herança. E a diferença é que aqui ele escrevia o método de uma forma, você sobrescreveu ele aqui, então agora aqui se você chamar o método teste de funcionário, como eu disse, ele vai escrever eu sou a subclasse. Agora se você não tivesse feito isso aqui, não tivesse colocado esse método aqui, o que ia fazer quando você chamasse o método teste? Ele ia imprimir o método que está aqui na classe pessoa. Eu sou a superclasse. Outro conceito é o de sobrecarga.
que permite a reutilização do mesmo nome de método em uma classe, mas com argumentos diferentes. Por exemplo, se você quer ter vários métodos cadastrar, você pode publicar ele assim, um void cadastrar, passando idade ou, e o string nome. Agora, se você quiser cadastrar o mesmo, você pode colocar um tipo diferente, por exemplo, um int, ele vai retornar algum valor inteiro. E aqui você declara o float, o idade como float, um string nome. E aqui, na verdade, na sobrecarga, você poderia até ter mais atributos aqui, além desse daqui. Você poderia colocar outros aqui, por exemplo, vamos ver aqui, método cadastrar de funcionário, CPF, poderia colocar atributos a mais. E de acordo com o que você chamasse lá no código, por exemplo, na hora que você vai realizar uma função cadastrar no código, se você passar 3 parâmetros, ele vai chamar esse daqui. Agora, se você passar só 2, ele vai chamar qual? Esse aqui, porque esse aqui tem 2 parâmetros. Essa então é a sobrecarga e aqui é a sobrescrita. Sobrescrita então está ligado com herança e a sobrecarga com os parâmetros que são passados aqui. Bom, aqui eu já ensinei essa parte para vocês, que é o que eu já postei lá em videoaulas. Até a próxima aula.